Olá pessoal, aqui é o professor Marquinhos Reis, o seu professor do canal Suprema Química, e nessa aula eu vou resolver com vocês, eu vou mostrar para vocês as regras para calcular o NOx. Muito importante assunto dentro da eletroquímica, das reações de oxi-redução, das pilhas, da eletrólise. Bom, vem comigo pessoal, já vou pedindo a gentileza, deixa o like, comenta aqui embaixo, curte e compartilhe esse vídeo com quem vocês sabem que tem interesse nesse assunto. Eu sou o professor Marquinhos Reis, esse é o Suprema Química e tem muita coisa bacana aqui para vocês. Vão comigo? Vamos lá então, pessoal! Bom, pessoal, quais são as regras para calcular o NOx? Né? A gente está trabalhando com as regras para calcular o NOx. E quando eu falo de regras, eu classifiquei essas regras numa sequência lógica para ficar fácil a nossa compreensão. Tá bom? É uma coisa muito mais pessoal. Então, vou até deixar isso claro para vocês, gente, porque essas regras aqui é uma forma pessoal que eu vejo, que eu classifico e que isso é confirmado com alguns autores de alguns livros. Então vocês vão ver que tem algumas similaridades com alguns autores, com alguns livros, mas é uma forma muito particular de trabalhar esse conteúdo, tá bom? Bom, então vamos lá. Quais são as regras para calcular o NOx? Bom, a primeira regra, ou a regra que eu vou chamar aqui de regra 1, é quando nós temos moléculas simples. Quando nós temos moléculas simples, para a gente calcular o NOx, a gente olha a diferença de eletronegatividade das moléculas, dos átomos que formam a molécula. Tá bom? Então, por exemplo, HCl, o Cl é mais eletronegativo do que o H, consequentemente o Cl puxa a nuvem eletrônica para o lado dele, e por isso o cloro é mais eletronegativo que o H, então o cloro vai ter o NOx menos 1 e o H vai ter o NOx mais 1. Tá? Por exemplo, menos 1 mais 1. Por exemplo, se eu escrevesse assim, eu teria então o cloro menos 1 e o H mais 1. Porque o cloro mais eletronegativo puxa a nuvem eletrônica para o lado dele. Tá? Outro exemplo, vamos supor, o CO2, a molécula CO2. E o que acontece, gente? No CO2, o C dupla O significa que o oxigênio faz uma dupla ligação com o carbono da direita e uma dupla ligação com o carbono. O carbono faz uma dupla ligação com o oxigênio da direita e uma dupla ligação com o oxigênio da esquerda. Cada ligação é um par de elétrons compartilhado entre os dois. Como é dupla ligação, significa que o oxigênio da direita puxa o par de elétrons para o lado dele e o oxigênio da esquerda puxa o par de elétrons para o lado dele. Tá? Isso acontece duas vezes, porque a ligação é dupla. Por causa disso, como o oxigênio da direita puxa dois pares de elétrons para o lado dele e o oxigênio da esquerda é a mesma coisa, o NOx do oxigênio vai ser menos 2, o NOx do oxigênio da esquerda vai ser menos 2 e o carbono está perdendo 4. 2 para o oxigênio da esquerda, 2 para o oxigênio da direita. E o NOx dele vai ser mais 4. Tá? Bom, pessoal, é importante destacar que quando a gente fala que o carbono tem NOx mais 4, não significa que, nesse caso, o carbono virou um íon. Tá? Aqui, o carbono está apenas com menos elétrons e o oxigênio está com mais elétrons. Isso é muito importante destacar. Tá bom? Então, por exemplo, quando está escrito assim, ó, no caso dessa discussão nossa que nós estamos tendo aqui, quando está escrito assim, ó, CO2, o oxigênio tem NOx menos 2 e o carbono tem NOx mais 4. Tá? Por isso, por exemplo, que na molécula de água, o oxigênio, o átomo central, puxa dois elétrons, um do H e outro do outro H, NOx menos 2, cada hidrogênio NOx mais 1. Tá bom? Agora, quando nós tivermos uma substância simples, formada por um elemento químico, o NOx é zero, porque não tem diferença de eletronegatividade.
Então, O2, por exemplo, H2, por exemplo, magnésio, por exemplo, NOx zero. Não tem diferença de eletronegatividade. Quando eu tenho uma molécula maior, eu volto a olhar a diferença de eletronegatividade. Então, por exemplo, nesse caso aqui, quem é o mais eletronegativo? É o O. Então, o que vai acontecer nessa molécula aqui? Ó? Nessa molécula, esse O aqui em cima, ele vai puxar 2 elétrons do carbono. Consequentemente, esse oxigênio aqui vai ter NOx menos 2, porque o oxigênio é o mais eletronegativo. A mesma coisa vai acontecer com esse oxigênio aqui, ó, que vai puxar um elétron do carbono e um elétron do hidrogênio, fazendo com que o NOx desse oxigênio aqui seja menos 2. Dessa molécula, o hidrogênio é o mais eletronegativo que o O e menos eletronegativo que o C. Então, o hidrogênio vai ter NOx mais 1. Agora, e esse carbono aqui? Ó? Esse carbono, gente, ele vai perder um elétron para o O e vai perder 2 elétrons para o outro O aqui em cima, que tem a dupla, e entre carbonos não tem diferença de eletronegatividade. Então, é como se esse carbono ele ganhasse 3, desculpa, ele perdesse 3 e empatasse 1. Empatar é carbono com carbono. E perder, porque ele perde dupla para o O, simples para o outro O. Então, ele perde 3 e empata 1, logo NOx mais 3. Tranquilo, gente? Esse carboninho aqui do meio, então, como que ele vai ser? Ele empata com os 2 carbonos da extremidade e ganha dos hidrogênios. Então, ele ganha 2 e empata 2. Então, no fim das contas, ele só ganha 2. Então, menos 2 para ele. E o carbono da extremidade da esquerda, ele ganha 3. Tá? Então, para moléculas maiores, a gente continua olhando a diferença de eletronegatividade que gera essa deslocalização da nuvem eletrônica, consequentemente gerando o NOx. Bom, alguns livros, alguns autores, alguns vestibulares calculam o NOx médio. O que é o NOx médio? Soma todos os valores e divide pelo número de átomos. Então, o NOx médio do carbono vai ser menos 3 mais menos 2 mais 3 dividido por 3, que vai dar menos 2/3, tá? Não é um assunto tão significativo essa questão do NOx médio, mas alguns livros, alguns autores, alguns vestibulares utilizam esse conceito, certo? Quarta forma de calcular o NOx é quando é íon ou substância composta, mas é importante lembrar que metais têm baixa energia de ionização e tendem a perder elétrons. Há metais têm grande afinidade eletrônica e tendem a ganhar elétrons. Tendem. Por causa disso, pessoal, os íons de metais da coluna 1A, os chamados metais alcalinos, tendem a perder um elétron, NOx mais 1. Metais da coluna 2A, metais alcalino-terrosos, tendem a perder 2 elétrons, NOx mais 2. O alumínio da 3A tende a perder 3, tá bom? Agora, quando nós temos substâncias binárias em que o ametal da coluna 6A, ou seja, o calcogênio, é o mais eletronegativo, o NOx dele é menos 2. Como assim, Marquinhos? É fácil, gente. É fácil, galera. É fácil. Por exemplo, assim, ó, se eu tenho assim, ó, vamos supor, tá? Eu vou inventar aqui agora. H2S. O S é binário, 2 elementos, e o S é o mais eletronegativo. Então, o NOx do enxofre aqui é menos 2. E quando eu tenho uma substância binária com halogênio? Halogênio é a coluna 7A. O NOx vai ser menos 1. Pela mesma lógica, tá, gente? Por exemplo, assim, ó, HF, o binário, e o F é o mais eletronegativo. Então, F aqui, ó, vai ser menos 1. Tá bom? Substâncias binárias. Então, aqui eu tenho íons, cátions, e aqui eu tenho substâncias binárias que levam em consideração isso. Detalhe: metais de transição formam íons
E os principais íons de metais de transição que são esses, dessa galerinha aí no meio da tabela periódica, são os íons de prata, os íons de zinco, os íons de ferro. Prata mais 1, zinco mais 2, ferro mais 2 ou mais 3. Antigamente chamava o ferro mais 2 de ferroso, o ferro mais 3 de férrico. Hoje essa nomenclatura não é tão utilizada mais assim. Outro detalhe, gente, outro caso, outra forma de calcular o NOx. Tomar uma aguinha aqui. Que eu estou chamando aqui de casos especiais. Hidrogênio, por exemplo. O hidrogênio, gente, tem duas possibilidades. Quando o hidrogênio é mais eletronegativo, quando o hidrogênio é menos eletronegativo. Como assim? Para lembrar a eletronegatividade do hidrogênio, basta lembrar que a ordem decrescente de eletronegatividade, de modo geral, é von Klebrski pH e os metais. Então, o H tende a ser mais eletronegativo que os metais e tende a ser menos eletronegativo do que o von Klebrski P. Então, H está meio que no meio do caminho ali. Quando o H é o mais eletronegativo, ele ganha um elétron e o NOx dele vai ser menos 1. Isso vai acontecer quando o H estiver ligado no metal, tipo CaH2 e NaH. Nesse caso, gente, o cálcio, metal da coluna 2A mais 2, hidrogênio menos 1. Na, metal da coluna 1A mais 1, hidrogênio menos 1. Agora, quando o hidrogênio é o menos eletronegativo, aí significa que o NOx dele vai ser mais 1, porque ele perde o elétron. Isso vai acontecer com substâncias moleculares, por exemplo, que têm hidrogênio. Por exemplo, o H2O e o HCl. No H2O, o hidrogênio é mais 1 e o oxigênio é menos 2. No HCl, o hidrogênio é mais 1 e o Cl é menos 1. Bom, outro caso especial e importante é do oxigênio. Esse é super importante. Oxigênio, gente, pode formar os chamados fluoretos. Só que no fluoreto, o oxigênio é o menos eletronegativo. O F é mais eletronegativo que o O. Então, por exemplo, no OF2, o F puxa os elétrons. F, então, vai ter NOx menos 1 e o oxigênio vai ter NOx mais 2. É um caso especialíssimo, cujo oxigênio pode ser mais 2 ou no O2F2 o oxigênio pode ser mais 1. Especialíssimo, muito especial, muito raro. O oxigênio pode formar os peróxidos, tipo peróxido de hidrogênio ou água oxigenada. Nesse caso, por exemplo, aqui está a estrutura da água oxigenada, o hidrogênio vai ter NOx mais 1 e o hidrogênio vai ter NOx menos 1. E o oxigênio, perdão, vai ter NOx menos 1. O hidrogênio, NOx mais 1 e o oxigênio, NOx menos 1. Porque o oxigênio puxa o elétron do hidrogênio, mas entre oxigênios a diferença de eletronegatividade não existe. Então, nos peróxidos, na água oxigenada, por exemplo, o oxigênio tem NOx menos 1. Nos superóxidos, o oxigênio tem NOx menos meio, situação super incomum também. Agora, importantíssimo, galera, quando o oxigênio forma os óxidos, o NOx do oxigênio é menos 2. Quando o oxigênio forma os sais, o NOx do oxigênio é menos 2. Quando o oxigênio forma os ácidos, o NOx do oxigênio é menos 2. O normal do oxigênio é menos 2. O normal do hidrogênio é mais 1. O normal do oxigênio é menos 2. Tá? Então, quando aparecer oxigênio, a primeira desconfiança é oxigênio menos 2, NOx. Só que, se for peróxido, é menos 1, e se for fluoreto, pode ser mais 1 ou mais 2. Beleza? Bom, sexta forma. Substâncias compostas formadas por 3 elementos. Tem que ser com 3 elementos. Isso aqui, gente, é uma generalização. Uma generalização importante, mas uma generalização. Quando é formado por 3 elementos,
o NOx do elemento do meio geralmente depende dos outros dois que estão na extremidade. Tá? Então, o NOx do elemento do meio, quando tem 3, depende dos outros dois que estão na extremidade. Pronto. Por exemplo, HClO. Opa, tem 3. Os da extremidade são os normais, geralmente. Então, por exemplo, o hidrogênio normal mais 1, oxigênio menos 2. O do cloro depende, varia em função desses dois. Então, eu chamo do cloro de X e penso assim, um hidrogênio de NOx mais 1, mais um cloro de NOx X, mais um oxigênio de NOx menos 2, dá 0, porque o HClO é uma substância eletricamente neutra. Quando eu resolvo essa equação, eu descubro que o X é mais 1. Então, o NOx do cloro é mais 1. Outro exemplo, a Na2SO4. Se tem 3, os da extremidade são os normais e o do meio depende dos outros dois. Então, vamos lá. Na, metal da coluna 1A, mais 1. Oxigênio, menos 2. E aí eu chamo, por exemplo, o do enxofre de X. 2 do enxofre de NOx mais 1. 2 do sódio de NOx mais 1. 1 do enxofre de NOx X. 4 do oxigênio de NOx menos 2 vai dar 0 porque é uma substância eletricamente neutra. Resolvendo essa equação matemática simples, o NOx do enxofre então vai ser mais 6. Então eu calculei o NOx do elemento do meio em função dos outros dois da extremidade. Tá bom? Um detalhe, galera, é que os principais íons e cátions, os principais ânions e cátions são esses. Como esses são íons, quando eu tenho um íon poliatômico, é parecido com o que eu tinha quando nós tínhamos, por exemplo, uma substância formada por 3 elementos. Só que quando eu tenho um íon, o somatório das cargas não vai ser 0, vai ser a própria carga do íon. Então, por exemplo, NH4+, que é o amônio, o N é X e o H é mais 1. 1x, 1 nitrogênio de NOx X, mais 4 hidrogênios de NOx mais 1, vai dar igual a mais 1, porque é um cátion mais 1. NH4 mais. Resolvendo essa continha, o NOx do nitrogênio aqui vai ser menos 3. Outro exemplo, NO3-, que é o nitrato. O nitrogênio X, o oxigênio menos 2, 1 nitrogênio de NOx X, mais 3 oxigênios de NOx menos 2 vai dar menos 1, porque é um ânion menos 1, NO3 menos. Resolvendo essa continha, o X vai dar mais 5. Tá bom? Bom, pessoal, essas são as regras de nomenclatura, as regras para calcular o NOx mais utilizadas dentro da eletroquímica, que é um assunto super relevante, super importante para a prova do Enem e dos principais vestibulares. Vejam esse vídeo quantas vezes quiserem, deem print nas telas, compartilhem esse vídeo com quem vocês sabem que tem interesse nesse assunto, que vai fazer o Enem. Comenta aqui embaixo para eu sacar o que vocês acharam desse cálculo do NOx. E eu sou o professor Marquinhos Reis, esse é o Suprema Química. A gente se vê num próximo vídeo. Valeu, galera!